E o percurso do país nestes 32 anos de democracia orgulha, e o 13 de janeiro é, ao mesmo tempo, a ocasião para uma reflexão sobre os tempos de hoje e o futuro que os cabo-verdianos podem constituir. O Presidente da República traçou esta manhã, no seu discurso do 13 de janeiro, o estado da democracia cabo-verdiana, as suas ameaças e o caminho ainda a percorrer para a sua consolidação. O Presidente da República começou a sua mensagem com um olhar de fora para dentro, aludindo aos recentes ataques a instituições da soberania brasileira e que, no seu ver, se configuram como um alerta vermelho e um aviso à navegação para todos os países que optaram pela democracia como regime político. Para José Maria Neves, a democracia é muito frágil e deve ser permanentemente cuidada. A democracia está sob ataque e, com o recurso aos seus próprios pilares, é invocada para ser destruída. Atos aparentemente democráticos são intencionalmente realizados para provocar a subversão à ordem constitucional, o desrespeito às regras do jogo e aos órgãos de soberania, criando um ambiente de confusão e de caos favorável ao crescimento dos extremismos, do iliberalismo, do populismo e do autoritarismo. Para o Presidente da República, a democracia não é perfeita, dá muito trabalho, mas continua a ser o único regime aceitável e o melhor dos piores regimes políticos, sendo o dever de todos protegê-la e defendê-la contra as tentativas do extermínio do Estado de Direito, mas também contra discursos inflamados e a polarização excessiva, a demagogia e o populismo externados por radicais com o objetivo de provocar rupturas e fissuras no sistema democrático. José Maria Neves reconhece que o país contabiliza ganhos passados 32 anos sobre a data referenciada como sendo o Dia da Liberdade e da Democracia, mas afirma que é preciso os cabo-verdianos estarem conscientes dos desafios que enfrentam e da aparente regressão em alguns domínios, sendo possível divergir com elegância, respeito e consideração. Daí ser indispensável o diálogo, entendimentos e consensos entre as forças políticas, com vista à implementação das políticas públicas na busca do bem comum, principalmente quando somos assolados por múltiplas crises. É igualmente pelo diálogo e pela concertação que esta Assembleia irá resolver a questão dos órgãos externos ao Parlamento, de forma a suprir uma falha que já se vem arrastando há anos e que agora vejo que há manifestações das partes no sentido da sua resolução, respondendo aos ditames constitucionais. Para José Maria Neves, uma democracia forte alicerça-se também numa comunicação social livre e independente. Uma comunicação social livre, forte e independente contribui para uma boa saúde da democracia. Esta fica sempre mais frágil se a imprensa se cala ou se acovarda. Os inimigos da democracia dificultam a vida a uma imprensa livre para também enfraquecerem a resistência dessa mesma democracia. Temos que evitar tanto a censura como a autocensura e trabalhar para que Cabo Verde volte a subir no ranking de liberdade de imprensa. Reconheço o enorme trabalho que os profissionais da comunicação social, aqui e na diáspora, em órgãos nacionais e internacionais, públicos e privados, vêm realizando em prol da liberdade e da democracia. Mas a democracia não se esgota ainda e apenas na realização da eleição, por mais que ela ocorra com pontualidade e os seus resultados sejam sempre respeitados, enfatiza o Presidente da República. A nossa não vai bem quando cerca de 73 mil cabo-verdianos vivem em situação de extrema pobreza
e aproximadamente 46 mil em situação de crise alimentar aguda. O desemprego jovem é elevado, a inflação atinge principalmente as famílias mais carenciadas e a desigualdade aumenta. De salientar que a condição de pobreza não é uma opção, sendo que ela fere a dignidade humana e é um terreno fértil para o condicionamento do voto. O Presidente da República constata a urgência de uma reforma global do Estado e da administração pública, com medidas estruturantes, adequando as suas dimensões às reais necessidades do país, reduzindo custos, potenciando ganhos de eficácia e de eficiência, com mais flexibilidade e respondendo com mais sofisticação aos desafios do atual contexto socioeconómico.